Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula, né, sobre as atividades, né, que vamos estar realizando como composição, né, da disciplina de Linguística Aplicada em Ensino. Lembrando que essa videoaula, né, tem o objetivo de dar um norte de como vocês devem realizar a produção do portfólio de vocês, que faz parte do contexto, né, do comando da atividade da disciplina de Linguística. E vamos aproveitar aqui para rememorar alguns aspectos importantes em relação ao conteúdo dessa disciplina, especificamente, né, relacionar a questão das teorias linguísticas aos contextos de ensino e aprendizagem, né, do que se trata da língua, da linguagem, né, para a língua materna ou a língua portuguesa, e de quebra vou dar também algumas noções, né, do que significa portfólio e de como vocês podem organizar o portfólio de vocês para essa atividade, ok? É importante salientar novamente que um dos objetivos da linguística aplicada ao ensino é tratar, né, é dirimir situações de ensino e de aprendizagem ligadas às questões da linguagem propriamente dita, né, ou da língua materna, né? Por que eu reforço essa questão da língua materna? Porque a gente vai tratar com crianças, né, em contextos de educação infantil, né, das crianças da primeira infância, na transição até a pré-adolescência, que é o nosso público, né, de trabalho, da nossa formação inicial, que é atuar, né, em espaços educativos da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, né, e eles carregam consigo as características da língua materna, ou seja, né, a língua que eles têm um primeiro contato, né, o seu primeiro vínculo de relação e de comunicabilidade, né, e que isso é muito forte, né, é fortemente marcado no desenvolvimento tanto da infância quanto da adolescência, né, e pensar em soluções oriundas para os problemas de linguagem que trata justamente a linguística aplicada, se faz necessária a apropriação das teorias linguísticas, e isso a gente já vem estudando desde a unidade 1, as teorias linguísticas, né, a aplicação da linguística aplicada, a criticidade que ela faz em relação ao uso da língua, né, os pormenores, né, da diferenciação das teorias linguísticas para a linguística aplicada, né, fizemos esse contraponto, né, e aí a gente se depara, então, né, nessa situação, né, de apropriação dessas teorias, né, e que estão diretamente relacionadas às situações de fala e de escrita, né, e que a gente só consegue evidenciar essa relação quando nós nos encontramos de fato, né, em situações de práticas sociais, né, que já acompanham o homem desde sua constituição enquanto sujeito. Então, o trabalho com linguagem se constitui, né, um dos eixos básicos, né, de trabalho na educação básica, né, dada a importância, né, da formação do sujeito, né, para a interação com as outras pessoas, na orientação das ações dos próprios sujeitos, na construção de muitos conhecimentos e no próprio desenvolvimento do pensamento, né? Então, a linguagem ela interfere em todos esses contextos, né? E assim, a aprendizagem da linguagem oral e da linguagem escrita, né, é um dos elementos importantes, né, para os alunos, para os educandos, né, ampliarem as suas possibilidades de inserção e de participação nas mais diversas práticas sociais, sejam essas práticas, né, dentro ou fora dos contextos escolares, tá ok? Então, reforçando novamente, o nosso objetivo aqui é dirimir situações de estudos, né, para compreender que a língua ela é constituída por um conjunto de variedades, né, e é justamente na unidade 3 que vamos conseguir compreender quais são esses conjuntos, né, de variedades, né. Entre os eixos de oralidade e de escrita, nós vamos reforçar aqui algumas situações pertinentes à questão à oralidade, né. A oralidade ela é entendida como uma atividade verbal presente nas mais diversas situações sociais em que o indivíduo, em que o sujeito possa se inserir ao longo, né, de sua vida. E é a transmissão oral desses conhecimentos armazenados na memória humana e que a gente vai desenvolvendo as práticas sociais em relação à questão à oralidade, tá ok? E aí a marca,
né, da oralidade, né, se faz pelo uso próprio da língua, né? E qual é a maior dificuldade nesse entendimento quando a gente transpõe esses conceitos em relação à oralidade para dentro dos espaços escolares, para dentro da sala de aula? É que muitos professores, ao longo de sua formação ou ao longo de suas experiências, as mais primitivas, como estudantes, por exemplo, né, acredito que o ensino da língua materna ou o ensino da língua portuguesa propriamente dito, né, se resume ao trabalho com textos, né, com a questão da escrita, né, e que as atividades, as situações que envolvem a oralidade não são necessárias ao processo de ensino-aprendizagem, fortemente então ligado à questão da própria língua, né, ao ensino da própria língua, né, e a gente sabe que isso trata-se na verdade de um mito. Porque da mesma forma que se valoriza as produções e os contextos, né, o trabalho, né, com a escrita, também devemos dar essa importância com a questão da oralidade. E nós discutimos isso muito fortemente na unidade 2, em que nós apresentamos, né, a importância do trabalho da oralidade, por exemplo, na educação infantil, que isso é muito forte. Né? Então, por ser tão complexo o trabalho da oralidade, né, é necessário que a gente faça um percurso, né, de transcender essa ideia, né, dizendo que a fala não tem a sua importância, né, ou que não tenha a sua materialização crítica, né, no sentido uso, né, da própria língua. E aí a gente reforça, né, a importância dos estudos, e isso vocês possuem muito com os textos de suporte para essa disciplina, para compreender que a oralidade é necessário também não só validar a sua importância, né, no aspecto de formação, mas compreender também que existe as variações linguísticas e que isso é muito particular do sujeito ou do contexto no qual o sujeito está inserido, né? E aí eu trago alguns registros, né, conceituais sobre essa questão das variações linguísticas. Por exemplo, o professor Marcos Bagno, no seu livro Preconceito Linguístico, né, publicado, né, sua primeira edição em 1999, diz que as variedades da língua são frutos da história, né, de suas comunidades e do curso evolutivo da própria língua. E uma outra obra também encontrada, né, nos meios de publicações científicas da Luciana de Souza em 2018, né, no seu artigo científico, ela diz que as variações linguísticas, né, se dão a partir do momento em que passamos a perceber a fala, né, dos estudantes como um discurso. E aí a gente vê a necessidade de se repensar em metodologias de ensino e o papel desse discurso dentro dos espaços educativos. E aí a gente convida novamente vocês a compreender, né, que toda língua existe um fenômeno chamado variação. Isto é, nenhuma língua falada é do mesmo modo, né, do mesmo jeito em todos os lugares. É isso que o professor Marcos está querendo nos situarmos em relação ao contexto e à aplicabilidade das variações linguísticas, né? Assim como nem todas as pessoas falam a sua própria língua do modo idêntico, né? Isso é muito claro. O nosso território nacional é muito amplo, é muito vasto, né? E as pessoas não falam da mesma forma, sejam elas nas suas regiões ou nas suas particularidades, nas suas cidades, enfim. Né? E o entrave de se trabalhar as variações linguísticas está ancorada num círculo vicioso de preconceito linguístico, tá? Composto por 3 elementos, né, no trabalho com a linguagem, né, com a língua materna. Né? O primeiro é a questão do próprio ensino tradicional. Né? Nós estamos aí emergidos no contexto de ensino tradicional por séculos, né? E a gente vê claramente que esse ensino tradicional cria preconceitos quando se trabalha a questão das variações linguísticas, no qual não se valoriza esse aspecto no trabalho com a língua portuguesa, né? O segundo entrave é o ensino exacerbado, né, a valorização exacerbada sobre a gramática, né, em detrimento às outras práticas, né, das outras modalidades do trabalho com a língua, né? Então, o reforço às normas, o reforço à linguagem culta, à linguagem formal, à norma, né, culta da língua portuguesa também é um dos entraves, né, fazendo com que a gente crie esses preconceitos em relação às variedades linguísticas, né? E o terceiro elemento também que é considerado como um entrave para
o trabalho, né, associado da oralidade, né, e em valorização às variações linguísticas está nos próprios materiais didáticos, né, que nós professores utilizamos como referência do nosso trabalho, aonde a gente vê claramente que nesses livros didáticos há uma supervalorização para a língua escrita, né, para a linguagem escrita em detrimento à linguagem oral. Então a gente vê muito pouco conceitos, muito pouco situações, né, de práticas, né, do próprio material didático envolvendo a questão da oralidade. Apesar de já se ter diversas recomendações como os parâmetros curriculares nacionais, a própria BNCC, né, como eu apresentei para vocês também na nossa última web aula, né, competências e campos de experiência, no caso da educação infantil, as competências mais ligadas ao ensino fundamental, e que é a característica, né, da valorização da aprendizagem, né, da tradição oral, né. Então, não existe, pessoal, uma unidade na língua portuguesa, na língua materna, né, que concerne essa oralidade, ou seja, um único jeito de se falar, um único jeito de se expressar verbalmente, né. Haja vista que o nosso território, como eu disse anteriormente, é muito vasto, né, em variações e dialetos linguísticos, e cabe a nós, professores, compreendermos e conhecermos esses dialetos a partir do momento que temos contato com a cultura dos nossos alunos, ao jeito deles falarem, ao jeito deles se expressarem. E eu acredito que essa imagem possa muito bem retratar, né, essas situações reflexivas quando nós nos deparamos com essas situações linguísticas, né, envolvendo a oralidade, tá ok? Bom, em relação ao eixo da escrita, é um eixo muito mais valorizado, né, no trabalho com a questão do aspecto da língua portuguesa, né, propriamente dito, né, e aí a gente tem a situação de compreender, né, que um dos grandes desafios que nós temos em relação à escrita, né, é o nosso compromisso de formar alunos praticantes, né, do ato de escrever, não para reproduzir essas práticas costumeiras, né, de decifrar que nós temos com os nossos alunos, né, de aprender a decifrar os códigos, né, de compor ou de decompor, né, os signos linguísticos, né, mas de fazer com que esses alunos, com que essas crianças, com que esses adolescentes, né, se formem para uma perspectiva prática de criticidade, né, que sejam capazes de ler entre linhas, né, e de assumir a sua própria condição de autor por meio das produções de escrita. E aí eu vou trazer para vocês uma citação da argentina Délia Lenner, e eu recomendo inclusive vocês a lerem a obra da professora Délia, e a gente vai utilizar muito isso nas nossas disciplinas de alfabetização e letramento, né, no qual ela traz o seguinte, que o desafio de conseguir que os alunos cheguem a ser produtores de língua escrita, conscientes da pertinência e da importância de emitir certo tipo de mensagem em determinado tipo de situação social, em que, em vez de treinar unicamente esses alunos, né, meramente copistas, né, que reproduzem sem um propósito próprio o escrito por outros, né, como se fossem receptores digitados. A gente não vai muito longe na nossa condição de estudante, na nossa época de alfabetização, o quanto nós fomos treinados, né, em métodos, né, copistas, em métodos, né, de receptores digitados, né, ou seja, a professora falava o ditado e você abria seu caderno e reproduzia, né, aquelas situações de escrita por meio daquilo que você escutava, das audições, das mensagens do professor, ou então copiar várias vezes a mesma palavra ou a mesma frase, principalmente quando errava, e aí a professora repete 100 vezes, repete 10 vezes, né, o quantas vezes fosse necessário para que você aprendesse de uma forma muito coercitiva, né, de uma forma muito incisiva, a escrita correta. Então a gente precisa quebrar, né, essa concepção de formar os alunos para a escrita para aprender mecanismos, né, situações mecânicas, né, do ato de escrever. Então, a unidade 3, né, convida nós, estudantes do curso de graduação em pedagogia, a refletir sobre a importância das teorias de ampliar as nossas percepções sobre o uso
sobre o uso, né, sobre as práticas de ensino e de aprendizagem da língua, né, nas situações de oralidade e de escrita. E os textos convidam a gente a fazer essas reflexões, os textos trazem essas teorias, trazem essas discussões. O que eu trouxe aqui é um meramente pontapé inicial, né, do que os textos estão aí declarando para o nosso entendimento, né, e a partir disso vocês estão sendo convidados a produzir uma atividade, né, que se chama portfólio, né? E nessa atividade vocês deverão apresentar o entendimento de vocês em relação às teorias linguísticas com o uso prático no processo de ensino-aprendizagem, né? Utilizando o portfólio, né? E aí o que vem a ser o portfólio, né? Eu trago para vocês algumas definições muito simples, né, de portfólio. Né? Portfólio é uma forma de registrar aquilo que se tem em memória de um determinado período. Então, nesse momento, nós estamos imbuídos de conhecimentos sobre teorias linguísticas e essa relação das teorias linguísticas com o processo de ensino e aprendizagem da língua materna ou da língua portuguesa. Então, tudo isso que nós estamos construindo nesse espaço de tempo precisa ser materializado, né, em forma de registros. E aí o portfólio também é um instrumento de construção do conhecimento, além de possibilitar vocês, né, a compartilharem, né, de uma forma coletiva aquilo que vocês construíram, os conceitos, né, o conhecimento que vocês construíram, né? E aí o portfólio, né, ele vai documentar esse percurso, né, da sua aprendizagem. Então, essa atividade tem por finalidade documentar aquilo que você aprendeu, o percurso da sua aprendizagem em relação a esses conteúdos, a esses conhecimentos linguísticos que estão sendo propostos para vocês desde a unidade 1, onde a gente viu a concepção histórica e a evolução da linguística, né, ao longo de sua marca, de sua existência, né, a transformação da perspectiva, né, teorística da linguística para um momento crítico, né, de abordagem crítica da utilização da linguística aplicada aos contextos de ensino-aprendizagem, né, as formas como a gente concebe a questão da língua e as suas aplicabilidades nos contextos educativos, seja para educação infantil e ensino fundamental. Isso a gente discutiu muito na nossa web anterior. Convido vocês a revisitarem o vídeo para compreender melhor esse contexto, né? E aí vocês agora precisam documentar, né, todo esse entendimento que vocês tiveram, né, no formato de um portfólio. Então você deve descrever, né, você deve construir esse percurso, né, do que você entendeu, né, é o seu entendimento, é a sua construção crítica do conhecimento que você acabou adquirindo, né, reaprendendo ou aprendendo nesse período, né. Então o portfólio vai possibilitar você fazer uma relação do que você aprendeu com o seu objeto de estudo. Nosso objeto de estudo aqui são as teorias linguísticas, as relações com os processos de ensino-aprendizagem, né? E é importante, pessoal, que nessa atividade, né, a construção do portfólio, né, possui alguns critérios. Quais são esses critérios? É extremamente válido, né, reforçar aqui que o portfólio, né, deve ter a sua identidade, né? O portfólio vai ser aquilo materializado com as suas características de estudante. E nós, professores que já conhecemos vocês, a forma como vocês escrevem, a forma como vocês pensam, a forma como vocês registram, né, vai permitir nós visualizarmos a sua criatividade, a sua forma de escrever, o seu jeito de organizar as suas ideias, as suas informações, né? E aí vocês vão deixar as suas marcas de estudantes, né, que vocês teceram ao longo da leitura, né, dos materiais sugeridos para a construção desse portfólio. Então, a principal função do portfólio nessa atividade é estimular vocês a desenvolver um pensamento criativo, crítico e reflexivo, principalmente, né, que vai oportunizar, então, essa documentação, que vai oportunizar, então, o registro, a estrutura, os procedimentos, né, e a própria aprendizagem de vocês. E para essa definição aí, né, eu utilizei aí 2 autores, né, que falam sobre a importância de organização de registros no portfólio, que é o Hernandes e Ventura, né.
E aí eu trago algumas situações reflexivas, né? Que todo pensamento construído, né, e ele pode ser materializado pela língua ou pela escrita, né, precisa ser registrado, né? E aí eu trago aí uma charge, né, da Mafalda, né, fazendo a seguinte indagação: para onde vão os nossos silêncios quando deixamos de dizer o que sentimos, né? Ora, se você não pode verbalizar, você pode, né, criar outros mecanismos, né, como a escrita, para documentar os seus silêncios, né? Então, nós vamos utilizar o portfólio para documentar as nossas aprendizagens. Nós não podemos verbalizar, porque o objetivo desse portfólio, né, é ver a sistematização da escrita, né, do pensamento que vocês construíram em relação às teorias linguísticas, né, e como aplicá-las nos contextos de ensino-aprendizagem para situações de fala ou situações de escrita. Vocês vão escolher, não necessariamente, pessoal, né, vocês vão falar, né, dos dois eixos da língua, né, a fala e a escrita. Vocês vão poder escolher: eu quero falar sobre os percursos da fala no processo ensino-aprendizagem, eu quero falar das teorias linguísticas, mas em situações de escrita. Ficam à vontade, né, para escolher a linha no qual vocês desejam construir o percurso de aprendizagem de vocês. E nós temos aí alguns textos disponíveis no AVA, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, né? Os títulos desses textos são: a variação linguística no ensino da língua materna, que o professor deve fazer na sala de aula, né? E aí a gente vai trabalhar a questão da variação linguística, como eu expliquei para vocês, que é uma diversidade que nós temos do mundo da oralidade, principalmente, né? Onde a gente considera os dialetos, né? Aquilo que se produz, né? E aí vocês vão ter um olhar muito forte em relação a essas variações linguísticas e principalmente, pessoal, não tornar as variações linguísticas como um empecilho, mas trazer como suporte diversidade da língua, né, para não se criar os preconceitos linguísticos, como o professor Marcos Bagno defende na sua obra, né. Aí nós temos um outro texto, que é a oralidade, ensino de língua portuguesa e formação do professor, né, como a gente desenvolve os trabalhos reflexivos a partir das teorias, né, da linguística aplicada para o ensino da língua portuguesa e como isso interfere na nossa formação, o que nós, professores, né, seja de contexto de formação inicial, que é o nosso caso, ou de formação continuada para aqueles professores mais experientes, né, deve se apropriar para o trabalho da oralidade, né. Um outro texto que nós temos é a linguística aplicada ao ensino da língua portuguesa. Isso daí a gente vai encontrar nos materiais da unidade 1 para entender a linguística aplicada e como a gente aplica isso no ensino de língua portuguesa. Eu acho importante, isso vale tanto para situações de oralidade como situações de escrita. E um outro texto que nós temos, que é a oralidade e letramento no ensino da língua portuguesa, reflexões sobre o uso dos gêneros do discurso em sala de aula. É muito legal, porque a gente vê a questão dos gêneros discursivos e a gente tem vários discursos, né, vários gêneros discursivos, né, quando a gente fala sobre a questão da oralidade, nós, professores, precisamos nos apropriar desses tipos de gêneros discursivos. Além disso, eu estou disponibilizando para vocês no Google Sala de Aula outros textos que vão auxiliar vocês na construção dessa atividade, que é muito importante também vocês fazerem a leitura, porque no comando da atividade pede para vocês, né, fazerem a leitura desses textos, utilizarem vídeos ou outras obras, né, científicas, outras obras teóricas, para auxiliar vocês na construção, né, dessa atividade, tá? E aí você precisa apresentar o conhecimento que você aprendeu ao longo dessa disciplina no formato de portfólio. Então você vai ter que narrar o que você aprendeu, né? Você vai ter que trazer as miudezas desses textos temáticos, registrar do seu jeito, né? Observando as normas de construção de textos acadêmicos, a escrita convencional, né? Porque nós somos universitários, precisamos ter esse rigor, né, dos nossos registros, tá? E aí vocês podem construir o portfólio de vocês, né, da forma mais descritiva e criativa possível. Vocês devem utilizar imagens,
textos, vocês podem utilizar ilustrações, né, para fazer âncoras, né, da teoria. Eu trouxe aí, por exemplo, uma obra de um artista plástico, né, como ilustração. Então vocês, tem umas obras de Tarsila do Amaral, tem umas obras enfim, de artistas que vocês conheçam, trazer situações aqui muito interessantes, né, de poemas, para registrar as variações linguísticas. No fórum, pessoal, hoje eu postei um texto, um poema muito legal, né, do poeta Zé da Luz, que ele traz um poema que tem um dialeto nordestino muito forte, característico aqui da nossa região, e eu trouxe para vocês analisarem e discutir essas variações, discutir, né, como a linguística pode ser aplicada naquela situação linguística ali aplicada, né, apresentada para vocês. Então vocês podem estar utilizando as imagens para representar, textos, as ilustrações. Vocês também podem trazer citações, né, como forma de registro. Vocês podem trazer conexões de várias áreas do conhecimento, lembrando que a linguística é um campo interdisciplinar de conhecimento, ela se ancora também em outras ciências para demonstrar a sua efetividade e a sua cientificidade, né, principalmente nos estudos da psicologia. O Vygotsky, o Piaget, principalmente Vygotsky, na verdade, tem uma influência muito forte sobre o uso da linguagem no processo de formação e desenvolvimento do aluno, né, do estudante. Vocês podem também utilizar arranjos, eu trouxe aí situações de palavras que vocês podem fazer conexões, né? Enfim, o portfólio é vocês que vão estruturar, né, da melhor forma possível, apresentando a teoria linguística e apresentando a discussão temática de algum texto da unidade 3. Então você vai selecionar algum texto da unidade 3, vai trazer a sua síntese descritiva, né, e vai trazer essas discussões temáticas, né, fazendo uma relação com as teorias linguísticas, e vocês vão apresentar isso no formato do portfólio. E aí vocês podem estar utilizando, né, diversos instrumentos para criar esses registros. Eu sugiro, pessoal, vocês a montarem o portfólio de vocês no PowerPoint, por ser uma ferramenta interativa, fácil de usar, permite vocês usarem textos e imagens, né, da melhor forma possível. Vocês podem usar planos de fundo, vocês podem criar, né, um documento interativo no PowerPoint, usando animações, né, trazendo pequenos vídeos, né, ancorando. E aí, de posse desse material, você vai postar no ambiente virtual de aprendizagem para nós fazermos a avaliação e as nossas contribuições nessa aprendizagem de vocês, tá ok? E aí eu fecho, pessoal, esse vídeo, né, dizendo para vocês que este portfólio que vocês vão produzir, né, seja um desafio de descobrir e utilizar a escrita como instrumento de reflexão sobre o próprio pensamento, né, como registro insubstituível para organizar e reorganizar o próprio conhecimento de vocês. Então, o objetivo da atividade 3 é a construção do portfólio. Esse portfólio deve demonstrar os registros, a individualidade e as suas características de estudante que a gente já conhece, né, já conhecemos a forma como vocês escrevem, então fica mais fácil, né, compreender esses registros de vocês, e que vocês devem utilizar da criatividade para montar esse portfólio de vocês. Esses slides que eu acabei de apresentar para vocês é um registro de portfólio. Estou utilizando aqui teorias, referenciais teóricos, quando eu trago, por exemplo, a Adélia Nenner, né, o professor Marcos Bagno, né, a estudante Luciene de Souza. Então, vocês podem trazer esses recortes, né, para situar a gente dentro desses contextos. Utilizei imagens, né, para demonstrar algumas situações linguísticas para vocês, para dar esse aspecto criativo. Não se preocupem quantas laudas deve ter esse portfólio, façam, né, na medida e na quantidade que vocês acharem efetivo para representar a aprendizagem de vocês em relação ao conteúdo proposto, tá? A gente só pede que vocês documentem isso da melhor forma, criem os registros, podem fazer no Word, podem fazer no formato de um banner. A gente já aprendeu a construir banner, né, na disciplina de prática no período anterior.
Vocês podem construir um mapa mental, desde que esse mapa mental tenha imagens, tenha ilustração, tenha demonstrações de teoria, relação com o texto, né? A forma como vocês vão apresentar essa informação fica a critério de vocês. Eu sugeri o PowerPoint por ser uma ferramenta mais fácil de trabalhar na interação imagem e texto, né? Mais fácil do que trabalhar no Word. Professora, posso montar só um texto? Pode, mas o seu portfólio vai ser muito pobre em relação aos pré-requisitos que a gente coloca, né, aqui do portfólio, que é o quê? Essas marcas aqui, né, que tem a criatividade, a forma de escrever, né, a organização da interação dessas informações, né, e também os requisitos, né, da atividade que tem no comando da atividade, que é usar imagens, usar textos, ilustrações, podem usar citações, arranjos, conexões, né, então cada slide pode ser um elemento desse, eu posso ter esses elementos todos dentro dos meus, dentro do slide, né, e aí você pode postar tanto o PowerPoint quanto converter em PDF, né, para a gente fazer a avaliação da atividade de vocês, tá bom? Qualquer dúvida pessoal, né, nós estamos aqui para estar orientando e auxiliando vocês nessa demanda. Um forte abraço para vocês e até a próxima!